Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. E o SINTRN continua cumprindo a sua tarefa de orientar tanto a sua base quanto a sociedade acerca da importância do voto nessas eleições. Para isso, nós convidamos o coordenador-geral do sindicato, o professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. Então, na sexta-feira passada, o Cinti fez uma live cujo tema era como votar no seu amigo pode eleger um inimigo, né? Um tema, né, bastante interessante para esse momento eleitoral. É possível, Bruno, que você votando naquela pessoa que seu amigo indicou, ou naquele seu amigo, né, que você conhece há muito tempo, o vizinho, você acabe elegendo um adversário? Com certeza, né, Leilton? Porque muitas vezes o eleitor ele não entende o funcionamento do sistema político, né? E aí termina por não entender, por fazer análise muitas vezes que não leva em consideração como é que realmente o sistema funciona, termina votando numa pessoa porque tem amizade, porque tem proximidade, porque até sabe que aquela pessoa é uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem um bom coração, vamos dizer assim, e terminam elegendo pessoas que não gostariam de eleger, né? Exatamente por não entender como é que esse sistema funciona. É importante que o pessoal compreenda que essa situação, principalmente, ela se dá nos votos, né? Mais especificamente em vereador. Geralmente, os votos majoritários, votos a prefeito, as pessoas têm clareza em quem querem votar, né? São menos opções, em primeiro lugar. Geralmente, as pessoas não têm proximidade com candidatos, muita proximidade com candidatos, são pessoas que estão mais distanciadas daquelas pessoas e tem menos opções, então elas escolhem entre as opções que têm, né? Mas nesse caso, Bruno, a proximidade às vezes é por indicação, né? Não, eu tenho um amigo que me indica o prefeito, o candidato a prefeito que eu devo votar, não é isso? Isso. No caso do prefeito, acontece, mas a frequência eu acredito ser menor, porque as pessoas geralmente conhecem o candidato e tem como fazer uma avaliação maior, tem uma exposição maior da figura do prefeito, né? E elas terminam sendo um pouco mais criteriosas, apesar de acontecer isso que você falou, de um amigo chegar a indicar e a pessoa aí simplesmente ir lá e votar, né? É um voto, na verdade, que não foi muito refletido nesse caso. E aí serve para qualquer cargo eletivo que seja escolhido. No caso dos vereadores, a gente já tem um processo mais comum de você ter um amigo que é candidato, porque o número de candidatos é bem maior, né? Ou um familiar também que é candidato, ou alguém próximo a você ter um amigo ou um familiar que é candidato, chega lá, olha, esse aqui é meu amigo, esse aqui é meu familiar, conheço ele desde pequeno, é uma pessoa honesta, é uma pessoa gente boa, gente fina e tal, vote nele. Né? E muitas vezes as pessoas terminam por esse laço de proximidade fazendo essa escolha, sem fazer análise, né, de em quem realmente está votando. E aí chega na situação que você falou na primeira pergunta, né? Que é a gente votar no amigo e terminar elegendo o inimigo. Por quê? Porque, especificamente no caso dos vereadores, das chapas proporcionais, os votos são feitos a partir de uma espécie, é como se fosse uma cesta. Pegando um exemplo mais concreto, Natal. Em Natal, a gente tem um total de 12 mil votos para eleger um vereador. Então, vai se somar todos os candidatos de determinada coligação, no caso de determinado partido, para que se chegue a 12 mil. Quando se atingir esse valor total de 12 mil, é que um deles será eleito. Então, eu posso votar em Leilton para candidato a vereador, mas eu posso eleger alguém que não seja Leilton para ser o vereador, porque o outro, que não foi Leilton, recebeu uma votação maior que Leilton, na soma deu 12 mil votos e o outro assume a cadeira. Então, você nunca vai votar, o cidadão nunca vai votar num candidato sem votar num partido. Toda vez que ele votar no candidato, ele estará, consequentemente, também votando no partido, porque os votos daquele candidato serão somados para o partido. E só chegará na cadeira, né, de vereador, por exemplo, se houver aquela soma total de votos daquele município. Porque o cálculo é feito para cada município. Por exemplo, de Natal, se são 12 mil, porque é uma população maior. Mas, por exemplo, Ceará-Mirim são 3 mil.
né? E vai variar de município para município. Mas sempre se faz o mesmo cálculo de soma. É a soma dos seus votos, um exemplo, como eu dei aqui, né, do vereador Leilton, por exemplo, mais o vereador Bruno, mais o vereador Marcelo, por exemplo, e esses três somados vão totalizar o coeficiente eleitoral, e o que tiver mais votos, se o total for atingido, vai ser o que vai entrar. Então, pode não entrar nem eu, como supor que estivéssemos numa chapa nós dois, nem eu nem vocês, e entrar um terceiro, né? Isso acaba, Bruno, com aquela máxima que é muito comum a gente ouvir, da pessoa dizer assim: eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Né? Não existe, então, esse voto em pessoas, é isso que você está dizendo. Exatamente. É inevitável. Qualquer voto que o eleitor dá para um candidato, ele está contribuindo para a eleição de um vereador ou de uma vereadora daquele partido em quem ele está votando. Então, se eu não gosto do partido X, eu não posso votar no candidato que é do partido X, porque eu estou fortalecendo efetivamente aquele partido. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. O município de Natal tem uma lei de 2013 que determina que o piso do magistério deve ser atualizado anualmente em janeiro. O prefeito Álvaro Dias rasgou. O Brasil tem uma lei federal que estabeleceu a mesma coisa desde 2009. O prefeito também rasgou. O mesmo prefeito que rasgou duas leis agora quer convencer a cidade de que não pagou o que deve aos professores por obediência à lei. Prefeito, pague o piso. Nenhuma lei no Brasil proíbe o pagamento de dívidas. Cinti RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos falando sobre a importância de você fazer uma boa análise do partido antes de definir o voto pela pessoa que você admira ou que você recebeu a indicação. A entrevista está sendo com o professor Bruno Vital, que é coordenador geral do SINT-RN. Bruno, você falou então, né, que o partido tem a importância primordial, né, na decisão do voto. Como saber que partido, né, qual é o partido que está ao lado, né, da sociedade, ao lado do profissional da educação, né, que é a base do nosso programa aqui, do lado do trabalhador, da trabalhadora, e quem está no lado contrário, porque nesse momento todos os gatos são pardos. Nesse momento está tudo igual, todo mundo é bom, todo mundo é perfeito, não é isso? Isso. Então, é uma análise que a gente tem que fazer a partir do desempenho dos partidos, das origens dos partidos também, e das próprias histórias dos candidatos, né? Eu acho que são duas análises que precisam ser feitas. Porque ainda que a pessoa seja boa, seja legal, seja honesta, seja de bom coração, no momento que ela se filia a um partido, ela deve ter na consciência dela, pode ser que ela tenha na consciência ou não, mas ela está se filiando a um projeto de sociedade, a uma forma de ver a sociedade, a uma forma de tratar as pessoas, de tratar o serviço público, por exemplo, de tratar os servidores públicos. Ainda que ela não seja consciente, o partido dela representa alguma ideia nesse sentido. Então, como é que eu posso saber quais os partidos que têm compromisso ou não têm compromisso, por exemplo, com os servidores? Basta a gente acompanhar as votações no Congresso Nacional de cada partido, como cada partido se comporta, né, que discursos ele faz, por exemplo, em relação aos servidores públicos, em relação aos serviços públicos, em relação ao investimento no serviço público, né? Ele é um partido que defende cortes para os servidores públicos, congelamento de salário, ou ele é um partido contrário ao congelamento de salário, né? Que vota dessa forma, que faz um discurso dessa forma e que vota dessa forma também, né? A gente vai analisar as votações desses partidos, as posturas, né? E onde eles estão também construindo no seu dia a dia, porque tem partidos que participam, estão presentes nos movimentos sociais, tem partidos que não estão presentes nos movimentos sociais, estão próximos à luta dos trabalhadores, partidos que não estão próximos. Então, essa análise que a pessoa vai precisar fazer. E aí, como eu falei, as votações no Congresso, elas são muito claras. Porque, por exemplo, nós temos partidos que votaram a favor do congelamento dos investimentos na educação e na saúde, né? A emenda constitucional 95, 2017. Então, nós sabemos
Quem votou contra, basta fazer o levantamento lá da votação do Congresso Nacional, quais partidos orientaram o voto contra, quais orientaram o voto a favor, como os parlamentares daquele partido se comportaram diante dessa situação. Entre outras discussões que a gente pode ver no sentido da valorização ou não dos serviços. A partir disso, a gente sabe qual é a postura do partido e se a gente concorda ou não com aquele partido. Em seguida, né, a gente vai analisar quais os compromissos também daquele candidato, se ele realmente defende o que a gente gostaria que fosse defendido, se ele não defende, e se ele está alinhado com as ideias daquele partido ao qual ele se filiou. Porque, às vezes, a pessoa, individualmente, ela defende até o serviço público, mas ela vai se filiar a um partido que não defende o serviço público, né? Então, como uma coisa está atrelada à outra, está ligada à outra, consequentemente, a gente tem que fazer essa associação, fazer essa análise para fazer uma melhor escolha, e não votar no inimigo. A gente falou bastante, né, sobre a questão dos vereadores, mas a eleição também é para prefeito, né? E, no caso, né, como você explicou antes, você já tem uma visão mais dirigida, né? Nesse caso, Bruno, quais seriam os critérios, né, para você escolher o prefeito no qual você vai votar nessas eleições? Então, para a gente escolher o prefeito que a gente vai votar, eu faço mais ou menos o mesmo paralelo com o que eu estava falando antes, né? Se eu sou um servidor público, se eu acredito que é preciso maior investimento na educação, maior investimento no serviço público de forma geral, para que as pessoas também sejam mais atendidas, porque a gente também tem pais, alunos que estão acompanhando esse programa, né? Eles não são necessariamente servidores públicos, mas eles querem um serviço público melhor, eles querem mais investimento na construção de escolas, por exemplo, na ampliação de postos de saúde, na quantidade de médicos que possam prestar serviço lá, e tudo isso depende de mais investimento, tudo isso depende de mais recursos, de mais dinheiro, para que possa funcionar. Então, quais os prefeitos, candidatos a prefeitos que têm essa visão, que estão fazendo essa defesa? De que lado esse cidadão que está se candidatando a prefeito, essa cidadã, de que lado eles estão, né? Quem eles estão defendendo, quem são seus aliados, que projeto eles têm defendido para a sociedade, para o serviço público, porque eles vão gerir o município, e o município ele atende principalmente as pessoas que mais precisam. Se ele está dentro de um projeto que vai defender menos investimento, corte de gastos, por exemplo, ele está prejudicando as pessoas que ele vai atender, o cidadão, a cidadã que precisa do serviço público, né? Então, basta a gente fazer essa análise e ver quem tem investido, quem não tem investido, né? Se foi gestor, se está sendo gestor, se já foi no passado, e quem tem o compromisso de investir, né? Eu acho que a gente acerta no momento em que a gente vê, que a gente vota num gestor que tem um compromisso claro, uma história clara de comprometimento com o aumento dos investimentos em todas as áreas sociais. Porque aí a gente vai beneficiar, porque o prefeito não vai governar, assim, não precisa da prefeitura, quem tem plano de saúde, quem paga a escola particular, esses não precisam do serviço da prefeitura, porque eles praticamente pagam todos os serviços que eles, né, necessitam. Mas aquele que precisa da escola pública, aquele que precisa do posto de saúde, aquele que precisa ir no CRAS, no CRES, no sistema de assistência, para poder ser atendido, né, que precisa de uma ajuda, por exemplo, para poder muitas vezes até fazer o velório de um parente, né, que depende do serviço público para isso, esses precisam analisar quem está querendo investir nesse serviço, porque eles vão precisar desse serviço. Ok, nós conversamos com o professor Bruno Vital, coordenador-geral do SINTRN. Bruno, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Obrigado, Leilton. Até mais. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTRN em defesa da educação pública. Sempre lembrando que a pandemia não acabou e, se você puder, fique em casa.